Bom, então temos aqui o SIG 350, o novo Master IO-Link da SICK. Ele vem com 8 portas. Dentro dessas 8 portas você consegue configurar o pino 2 ou o pino 4, como DI, DO ou como IO-Link. Temos aqui a alimentação dele. Você consegue colocar um cabo aqui L-coded, né? Então você consegue fazer o lazy chain aqui, então ramificar para outro SIG. Temos a configuração de IP, tá? Que é através desses trimpods. E aqui é o cabo de rede, onde nós conseguimos comunicar com o CLP ou fazer aqui a comunicação através do web browser. Temos aqui um sensor W16, WLA16P, tá? Um outro sensor aqui para fazer a função posteriormente de backup e restore. Então são dois do mesmo modelo. E agora vamos para o software. Então aqui eu vou colocar o IP 92.168.225.202. Já consigo abrir aqui o web browser, certo? Então aqui é a página inicial de home. Primeiramente aqui do lado esquerdo temos algumas informações do master, né? Então o master, o device type dele, o product name. Então nós estamos aqui com o SIG 350 05AP, né? Que é um SIG 350 Profinet, serial number, part number. E aqui algumas tags, né, de especificação, caso eu queira colocar aqui também. Temos versões de firmware vigente, então versão 1.3.4, né, versão de hardware e a interface. E aqui embaixo a informação da SICK, né, então nós temos aqui o site da SICK e a página aqui do produto, que especificamente seria do Master IO-Link, tá? Aqui na barra de cima temos algumas informações gerais também, como conexão. Temos aqui a parte de login também. Então aqui eu estou logado no login de manutenção. Então eu posso fazer o logoff aqui. Ele vem com o login de run, né? E eu consigo usar o level de manutenção ou o level aqui de serviço, tá? E basicamente a diferença entre os dois é que em manutenção eu tenho acesso aqui a toda a configuração do Master IO-Link. Já em serviço, além de eu ter acesso a todas as configurações, eu também consigo alterar a versão de firmware dele. Então, se houver aí uma atualização de firmware, eu tenho que logar como serviço para fazer essa atualização. Então, aqui em manutenção, vou colocar aqui a senha e dar um login. Certo? Linguagem, inglês, alemão. E aqui é caso eu queira resetar ele de fábrica ou dar um reboot nele. Então consigo fazer através desses botões aqui, tá? E se eu tivesse em login de serviço, eu conseguiria alterar a versão de firmware. Aqui do lado direito, né? Eu tenho as informações da tensão. Então a tensão, o S aqui, que é o pino de alimentação aqui do SIG, né? Então a corrente dele de 100 mA e a tensão aqui que está chegando no SIG. Tá? Então isso é referente aqui ao Power 1 e o Power 2. Configuração de portas. Então eu tenho algumas portas já pré-configuradas, né? Porta 1, 2 e 3 aqui já estão pré-configuradas como IO-Link Auto Start. Então aqui eu tenho o status de cada porta. E aqui nós temos ligado no SIG 350 o sensor aqui WLA16. Então nós temos aqui na porta 8 o sensor ligado. Então podemos configurar aqui através da porta 8. Tá? Passando aqui em configurações, eu consigo habilitar ou desabilitar o MQTT. Então aqui eu consigo fazer a configuração do MQTT e também alterar o meu IP. Então aqui é onde eu configuro o meu endereço de IP
E aqui em Address Mode é se eu coloco ele como estático ou DHCP, tá? E aí eu dou um Apply, eu tenho essas configurações aqui do IP. Voltando aqui em porta, vou configurar aqui a porta 8. Então todas as portas ali são iguais, tá? Então aqui na minha porta 8 eu tenho um dispositivo IO-Link. Eu posso desativar a porta, por exemplo, ou colocar um IO-Link manual, um IO-Link Auto Start, uma digital input ou uma digital output. Então aqui digital input nós podemos ver no exemplo que ele está habilitado. Se eu tirar, ele não tem mais esse status aqui. Tá? Então aqui é um teste rápido, conseguimos fazer aqui com o LED de acionamento. Bom, então aqui é onde nós configuramos a porta. Do lado direito em Port Status, eu tenho todos os status, né, do pino 1, a tensão, corrente, temperatura, se está ok ou não ok, o pino 2 também, a configuração, né, de como que ele está, pino 4, enfim, tenho toda essa parte de configuração aqui das portas, né, dos pinos. E aqui é a informação da própria porta, né, se a gente está usando classe A ou classe B, o máximo de corrente suportada, e aqui é o device alias dessa porta, tá? Lembrando que se eu mudar esse device alias, para eu fazer uma comunicação ali via REST API, por exemplo, eu teria que mudar no meu link, tá? Então, geralmente isso aqui é padrão, nós não alteramos, tá? Que é a mesma coisa desse device alias aqui. E aqui em dispositivo, eu tenho a configuração do meu dispositivo, né? Que é o pino 4, por exemplo. Mas como ele está só como I/O, eu posso vir aqui na porta 8, trocar para IO-Link Auto Start, por exemplo. Aí ele já vai se tornar um dispositivo IO-Link. E aqui eu consigo fazer a configuração, né? Consigo coletar esses dados via IO-Link, tá? Então, eu já tenho aqui do meu lado esquerdo, né? O nome do sensor, o Product Name do sensor, o Device ID. São aquelas configurações, aqueles endereços do 0 ao 40, né, que são específicos de todo dispositivo IO-Link. Então, qualquer dispositivo IO-Link que eu conectar aqui, ele já vai puxar aqui o Product Name, o Device ID de cada sensor, tá? Então, tenho mais informações aqui, Application Specification aqui também. Eu tenho o SIC Brasil, eu configurei para esse sensor, né? E aqui eu tenho algumas informações do Process Data dele. Então aqui seria para o device, do device para o master, né? Então aqui ele está habilitado, a gente consegue ver que ele está habilitado. Ele está me mandando 2 bytes de informações, né? Então esses 2 primeiros e esses 2 seguintes aqui. A gente pode observar que se eu tirar aqui, ele já altera para 2. Então aqui é um teste que nós podemos fazer com o Process Data dele, tá? E esse Process Data eu consigo verificar através desse mapa de memórias aqui. Então eu peguei o mapa de memórias do sensor, né, do WLA16. Aqui tem algumas configurações gerais do sensor. Então, por exemplo, aqui eu tenho a camada física desse sensor, tá? Então ele vai me entregar aqui o Process Data Length, vai ter 2 bytes, que é justamente a segunda parte, né, que é o Process Data. Então eu tenho aqui o Process Data que ele me entrega em 2 bytes diferentes, tá? E eu consigo aqui verificar o bit 0 e o bit 1, eles são booleanos. Então isso ele me dá a partir do byte 1, que é justamente essa informação aqui. Tá ok? Eu consigo verificar aqui em decimal ou hexadecimal, tá? Na parte de baixo, que é Device ISGU Access, seria o index e o subindex que eu queira ver do sensor. Então, voltando aqui para o manual, né? Para o manual IO-Link do sensor, nós podemos observar aqui o Service Data, que são os dados de serviço, né? Onde eu preciso ter ali uma requisição para eu entregar esses dados, né? Então aqui o Process Data são os dados cíclicos e o Service Data são os dados acíclicos. Então
nos dados acíclicos, eu tenho aqui uma tabela de IO-Link Specific, que é justamente ali do endereço 0 até o endereço 40, que é válido para todos os sensores IO-Link, independente do fabricante. Por isso que aqui na parte lateral ele já pega o nome, tá? Então eu tenho aqui o mapa aqui do específico, né? Da tecnologia IO-Link. E aqui embaixo eu já tenho do device, né? Que seria do device SIC específico. Então eu posso coletar esses dados aqui, index, subindex, de cada informação aqui. Então a gente pode pegar alguma informação, como por exemplo, vamos pegar aqui um quality of run, que seria a qualidade da lente, por exemplo, né? Então ele vai me dar aqui um read only, então seria só leitura, e vai ser de 0 a 255, tá? E o endereço dele aqui é 175. Então eu posso retornar aqui, colocar, por exemplo, o index 175, quero fazer a leitura dele em decimal, e aqui embaixo eu vou dar um read. Então ele aparece ali a qualidade da lente, né? Tá? Como 255. Talvez se eu colocar um pouco mais defasado aqui, talvez ele leia um valor diferente. Ou não, tenha que sujar talvez a lente. Mas aqui eu tenho a qualidade da lente. A gente pode ver que ele já caiu aqui para 197, tá? E aí se eu passo novamente aqui, ele volta para 255. Então aqui é um exemplo bem interessante de como eu consigo acessar esses dados acíclicos de serviço, né? E eu posso ter tanto leitura quanto escrita. Então consigo ler aqui e os dados que eu quero, eu escrevo os dados aqui e dou um write no parâmetro que eu quero. Então eu tenho acesso total a esse mapa de memórias aqui do sensor, tá? Só lembrando também que o SIG350 não tem IODD Interpreter, então eu não tenho ali um local para eu fazer o upload desse mapa de memórias, upload desse arquivo IODD, né? Então realmente ele lê através dos indexes, né? Então se eu quiser parametrizar o sensor remotamente, terá que ser através dos dados acíclicos, através dos indexes dele. Tá? Então não tenho, em comparação com o SIG200, né, que nós já tínhamos ali uma aba específica para programação do sensor, no SIG350 já não é possível. Tá? Seria possível somente através aqui do Device ISDU Access, que seria através dos endereços do sensor. Do lado direito tem Devices Capabilities, que seriam as capacidades do dispositivo, né? Então ele tem, por exemplo, 16 bits aqui de informações, que bate com a informação aqui de 2 bytes, tá? De Process Data Length. Então seriam aqui 16 bits equivale a 2 bytes, então bate com essas informações aqui, tá? Esse Input Data Length. Eu tenho 0 Output Data Length. O SEO aqui Mode, que seriam ali as saídas standard, né, do sensor, 0,1, por exemplo, tenho disponíveis. Minimum Cycle Time de 2.3 milissegundos e outras informações aqui, né, de suporte aqui, de perfis, né, que ele consegue suportar. Beleza? E essa é a configuração de porta do Master IO-Link. Para minha tela de home. E aqui eu tenho acesso a todas as informações do meu Master IO-Link. Então, por exemplo, se eu venho aqui na porta 8, eu tenho as configurações aqui feitas, né, na porta 8. Então, aqui está o meu dispositivo IO-Link, a corrente de consumação, o que eu configurei para o pino 4, entre outras informações.